refrigera nossa alma. Ainda que nós andássemos pelo vale da morte, Ele não nos faria mal algum, porque a sua vara e seu cajado é sobre nós, é sobre a igreja, é sobre o crente que anda com Ele. Mas o que João diz no capítulo 1, Evangelho segundo escrever a São João, capítulo 1. Oh glória a Jesus. Jesus é tão bom que ainda a gente está aqui. Oh glória a Deus. Lagoinha, Jesus te ama. Não é esse torrão nem as casas, é a tua alma, a minha alma. Ele ama você. Capítulo 1, versículo 8 ao versículo 14 nos diz: não era a luz, mas veio para o que testifica da luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, aleluia, que alumia e todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh glória! Ele veio, mas veio resplandecendo duas coisas que João disse: graça e verdade. Ele começa, Jesus chega na sua terra natal, e eles não creram, judeus. E ele disse: se vocês não crerem, nós vamos passar para outros. Nós vamos dar lugar a outros. Aleluia. Nesta tarde, esta palavra encaixa com o que estamos fazendo aqui. Se vocês não querem, quantos querem aqui? Quantos querem? Porque Jesus disse: será salvo quem permanecer até o fim. Aleluia. Então lá ele veio para o que eram os seus não creram. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de ser feitos filhos de Deus. Capítulo 2 de Gênesis, se não me falha a memória, versículo 26. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Ele não faz seu filho. Ele não faz, aleluia, já dotado para ser seu filho. Sim, ele faz e cria o homem com dotado de perfeição, da glória do próprio Deus e da sua imagem para estar no jardim. Porém, depois da queda, o homem perde tudo. Ele perde todo o espiritual, ele perde todo aquilo que Deus tinha entregue dentro do jardim, tanto o que era para ele administrar e tudo quanto era para que ele vivesse em comunhão com Deus. Porque o mesmo texto diz em Gênesis que Deus todos os dias, na viração do dia, descia e falava com Adão. Ele perdeu, aleluia. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que é destituir? É afastado, separado, sem ter comunhão, aleluia. Mas aí, vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, homem, aleluia, porém santo. Veio Jesus, porém sendo homem, mas sendo sábio. Veio Jesus, porém sendo homem, mas não pecou. Veio Jesus, sendo homem, mas perfeito. Veio Jesus, sendo homem, mas não disse nada que agravasse. Veio Jesus, sendo homem, mas perfeito. Veio Jesus, veio como homem, mas sempre falando a verdade. Veio Jesus como homem, mas não achando pecado em sua vida. Veio Jesus como homem, mas não fazia o mal. Veio Jesus como homem, mas nunca andou fazendo mal. Veio Jesus como homem e nunca disse mentira. Aí veio a plenitude dos tempos para que se fizesse a nova aliança com Deus. E a aliança não foi feita, ou a comunhão entre Deus e o homem,
escuridão. Aí João entra no capítulo 8, o primeiro, e versículo 8, ele testificou da luz. Oh, glória! Para renovar a aliança tem que sair da escuridão. E aqui essa escuridão não era a escuridão que tinha 30 anos atrás aqui no distrito. Não havia mais uma iluminação como essa de LED, luzes brancas e resplandecentes. Essa escuridão que João não fala, João explica, é a escuridão do pecado, aonde o ser humano, onde olha, para onde ele olha só encontra dificuldade, ou talvez para onde ele olha a depressão lhe toma, e ele olha e vê que a morte é a solução, que o suicídio é a solução, que a bebida é a solução, que a droga é a solução. Não é, aí é a escuridão do pecado. Mas nesta tarde nós estamos apresentando um que é maior do que o brilho do sol que está resplandecendo nesta tarde. Jesus de Nazaré é a luz para a tua vida. Aleluia. Oh, glória seja dado o nome de Jesus. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: há uma luz no fundo do túnel, no fim do túnel. Jesus é mais do que aquela luz no fim do túnel. Ele vai clareando tudo na vida daquele que encontra ele, na vida daquele que está perdido, na vida daquele que não tem mais jeito, na vida daquele que está na sarjeta. Ele é a luz que brilha mais do que a que está lá no fundo do túnel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele veio para que testificasse da luz. Aqui era João que estava testificando da luz. João veio dizendo: vem um aí que clareia. Vem um aí que as tochas que você acende, talvez para os deuses que você adora, ele vai clarear mais do que essas tochas que vocês acendem, mais do que os altares que vocês levantam. Esse fogo não vai clarear, mas vem um aí. Oh, glória! Oh, glória! Ele vai vir, Lagoinha, e vocês vão ver ele, como ele diz: eu virei e estarei sobre a nuvem, e todos os olhos o verão. Aleluia! Ele vai brilhar e resplandecer, a luz vai vir. Mais do que a luz do sol, do nascer e do poente, ele é a luz que brilha mais alto. Mas eu quero encerrar, aleluia, e ele diz: e ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E a gente tem uma tradição na nossa região: quando alguém está partindo, o que é que faz? Bota uma luz na mão, né? Uma luzinha desse tamanho, queimando, pingando, aleluia. O nosso Jesus, nós não precisamos disso. Quando fecharmos os olhos aqui, nós já estamos abrindo e vendo a luz lá, a luz resplandecente, aleluia, a luz da manhã, o sol da justiça, aquele que é verdadeiro, aquele que brilha mais do que o sol, mais do que a lua, mais do que as estrelas. Ele é a resplandecente luz. Diz João que viu a luz resplandecente, glória, e ele é a luz verdadeira para todo homem que nasce. Aleluia. Porque na tradição judaica, quando nascia alguém no 8º mês, ou no 8º dia, senão eu estou tão rápido aqui, que eu estou descolocando, mas depois que era desmamado, eles faziam uma festa, um banquete. E aquele banquete havia muitos altares, muito fogo, muita fogueira, muita festa. Mas esta luz vai ser mais do que aquilo ali. Os altares que eles levantavam para adorar os deuses da época, e acendia muito fogo, muitos altares. Aí João olhou e disse: ei, vem ao mundo, vocês fazem festa, mas vem um aí que não precisa, ele já é a luz. Eu venho testificar dele, e não vou temer, porque vocês podem dizer: como é que ele vai brilhar? O sol vai nascer. A gente adora o sol, o Deus Sol, a gente adora o Deus Lua, a gente adora o Deus Estrela, a gente adora Baal, que era um touro, um boi na época, a gente adora ele. Será que ele é mais do que o Deus Sol? Ele é mais. Aí você vai ver no texto que ele diz que ele fez os céus e a terra, e já estava lá no princípio, foi ele quem fez os céus e a terra. Então ele era mais. Aí João diz: ei, eu venho testificar dele que ele vem da luz. Oh, amigos, ouvintes da palavra de Deus,
nesta tarde não temos temor de dizer, nesta tarde dizemos com toda eficácia, segundo a palavra de Deus, vai vir um que a luz vai brilhar, vocês vão ver com os próprios olhos e vão dizer, naquele dia, dia 1º de junho, aonde está iniciando justamente o mês, aonde se acende mais luzes natural que é o fogo. Vai começar. E dentro desses acendimentos de fogueiras, há uma luz que é transmitida transliteral, adorando a João. E João não precisa de luz, porque ele está testificando aqui. Ele não precisa de fogueira, glória. Ele não precisa de adoração, porque ele está testificando aqui, dizendo, ei, eu vim para testificar da verdadeira luz. Vamos ao versículo 11. Veio, glória a Deus. Versículo 9 eu li. E ele estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo, e estava no mundo. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veja que João fecha esse versículo dizendo, o mundo. Na eternidade de Deus, Deus sabia que nós estaríamos aqui, dia 1º de junho, pregando para Distrito Lagoinha. Se não sai no Google, no mapa Google, Distrito Lagoinha, mas no mapa de Deus está Lagoinha aqui, na palma da mão dele. Sabendo que tinha alguém nas trevas e querendo ter que ouvir da maravilhosa luz que acenderiam nesse mês de junho, aleluia, as luzes naturais, luzes artificiais, até glorificando, e estavam adorando ao homem, a criatura, e não conhecendo o Criador. João diz que o mundo não o conhece. Mas quantos conheceram aqui? Dá para dar glória? Para me encerrar. Dá para dar outro glória? Aleluia. Mas todos quantos conheceram. Glória a Deus. Ele diz, eu posso, eu tenho direito. Jesus não disse isso. João escreveu dizendo, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Porque Jesus, ou porque João registrou poder. Poder é mais do que autoridade. Poder é mais do que um testamento. Poder é mais do que uma ordem. É dizer, é meu, morri, comprei, salvei, libertei, e é meu, e vai para o céu, e acabou. Se estava na luz, se estava na escuridão, eu sou a luz. Se não me conhecia, me conheceu. Se estava perdido, eu achei. O irmão leu aqui a parábola das ovelhas perdidas. Se estava perdido, eu achei. Se estava condenado, eu apaguei a cédula do pecado, e agora ele está livre. Se vivia na sarjeta do pecado, aleluia, volta se quiser, mas eu permaneço fiel. Jesus permanece fiel. Ele diz, quem vem a mim, eu não lançarei fora. Não lanço fora. Porque aí tem que ter o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é bíblico. Deus dá o livre-arbítrio a toda a humanidade para escolher. Porém, a igreja ficou para sempre estar dando esse aviso. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas também tem outro aviso bom. Jesus te ama, Jesus te ama. Tem outro, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer libertar a tua vida, Ele quer que você conheça Ele. E só conhece Jesus com esse barulho santo. Não conhece Jesus dizendo que é a melhor, que é a boa ideia, que é a gelada. Se conhece a verdade, dizendo Jesus Cristo salva, liberta do pecado e te leva para o céu ou inferno. Não há dois termos, é um termo só. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu seria mentiroso se eu lesse capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12, e nenhum outro há salvação, porque nenhum nome debaixo dos céus há dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. Já pensou eu vou colocar o nome do pastor Daniel aqui, porque é o pastor, dizer através dele vem a salvação, através do irmão Bernardo, do irmão Amós? Eu seria um mentiroso e dizer qualquer nome de outra criatura, mas se eu disser é Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que transforma, é Jesus que liberta, e ele leva para o céu quem crê nele e sai da escuridão do pecado. Mas eu quero encerrar no versículo 13. Aleluia, ele faz essa adoção de filhos dos que não nasceram da carne nem do sangue. Muita gente diz, você já tem Jesus? Já, eu sou filho dele, eu sou irmão dele. Como se o testamento não diz? Porque João diz que só é filho de Deus quem crê em seu e tem ele como salvador da sua alma. Nós ainda, quando éramos no pecado, éramos criaturas feitas por Deus. Após aceitarmos a Jesus como Salvador, nos tornamos filhos de Deus. Há uma diferença. E a gente não foi encontrar isso na história, na geografia, na enciclopédia, a gente encontra na Bíblia. A Bíblia é testamento. O que é testamento? Testamento assegura. Vamos levar para o lado social, o lado familiar, o lado judicial, o lado do direito. Testamento lhe dá autonomia de você ter uma herança que é a parte de alguma coisa aqui terrena, seja uma casa, um terreno, um carro. Ela lhe dá segurança, te assegura a você ter parte com os outros membros, aleluia, para conseguir da nossa escolha para estarmos hoje, mas nós estamos aqui pela graça e a misericórdia dele. Segundo, para encerrarmos, ele veio cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Glória, verdade. E a verdade não se achou na boca de ninguém. Não se achou na boca de ninguém. Pedro, na crucificação, nem conheço ele. Pedro de novo, Jesus, não vá para Jerusalém, o senhor vai morrer. Aí a graça trabalhando e Pedro por trás querendo desfazer. Mas nesta tarde, tem verdade aqui, ele veio cheio de verdade. E ele disse para Pedro, Pedro, para trás de mim, Satanás. Verdade. Na hora, irmão, não tem amigo, na hora da verdade, para Cristo ser revelado, não tem amizade, porque ele diz, pode perder irmão, mãe, pai, por amor do meu nome, ganhará muitas vezes mais. Então Jesus veio cheio de verdade, e ele mesmo testificou, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Lagoinha é do Senhor Jesus, e a verdade e a graça dele está espalhado nos 4 cantos, e a igreja vai continuar dizendo, ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, orei por nós.